Vamos lá. Então, o que a gente vai falar aqui? Emissão de posse. Muita gente tem medo disso aí. Deixa eu ver se está apresentando aqui. Preparei uma apresentação. Lembrando que essa apresentação também fica disponível para vocês também. Então, é bom para dar uma revisada. Então, é isso. Mentoria, mestre dos leilões, emissão na posse. É um assunto que a gente fala sempre, mas muita gente, às vezes, tem bloqueio sobre isso, algumas preocupações. Então, já a gente vai falar alguns cases práticos. Tem muita gente que já passou por isso, já comprou imóvel desocupado, não teve ainda a emoção de participar ali e, digamos, do imbróglio judicial, da negociação. Eu sei, eu conheço aqui, ela não está aqui agora, mas a Larissa, ela comprou 2 imóveis, o outro estava ocupado, mas eu estava acompanhando lá os andamentos. Eu vi que ela conseguiu desocupar o imóvel, oferecendo uma ajuda de custo de R$ 1.000 para a pessoa. Estou vendo que o Elcio está aqui, não sei se o imóvel está desocupado, se ele já registrou o imóvel. O Gilmar aqui já passou por muitos casos aqui dessa questão de acordo amigável, que a gente mais fala, a gente mais prega, né? Então, aquela história lá, tudo às vezes pode ser definido com uma conversa. Então, você conversando, muitas vezes é melhor, aliás, a maioria das vezes, do que você tentar ir já direto para o embate judicial. Muitas vezes eu já vi gente tentando essa estratégia, que às vezes fica com medo, assim, de encarar o ocupante. Eu já vi gente que parece que foge, né? Tem algum trauma ali, e muitas vezes já quer entrar de cara ali com a emissão de posse. E não vejo necessidade, porque quem está morando lá naquele imóvel lá é um ser humano igual a gente, e respira também. Então é bom entender logo o lado da pessoa, né? Então, aqui para mim, isso aqui já é repetitivo, isso aqui, mas acredito que o pessoal viu a necessidade de estar voltando a esse assunto. Deve ser por isso que está batendo muito duro aqui na questão da desocupação aqui. Então, bora lá. Arrematar, às vezes, parece que é a parte mais difícil, mas tem gente que fica preocupado com a parte da arrematação. Então, como que você faz? Qual que é o momento correto? Tem gente que espera ali o momento do registro. Eu particularmente, na hora que eu arremato o imóvel, eu já gosto de entrar em contato com a pessoa, para mim já ver como que é a da pessoa. Porque o cara que ele for dificultar as coisas, com certeza ele vai dificultar depois também. Então eu já tenho uma prévia ali, porque se o cara geralmente precisar de uns 30 dias para ele desocupar numa boa, então o momento que eu vou registrar aquele imóvel que geralmente dura uns 30 dias, então já estou ganhando tempo para já abrir para a parte para negociação. Então se eu for esperar aquela pessoa, só quando o imóvel está registrado no meu nome, então quer dizer, se demorar 30, 40 dias para finalizar aquilo, pode ser os 30, 40 dias que eu ia dar para ele. Então, como geralmente eu não mando a notificação extrajudicial logo de cara, então geralmente eu já abro para negociação. Então, como eu busco o acordo amigável, não estou com a intenção de judicializar aquilo, porque inclusive eu já até dei entrada em alguns documentos, quando às vezes eu tinha só, às vezes, o contrato de compra lá com a Caixa e não estava nem registrado. E aí até também chegar na mesa do juiz, se for o caso, quando tem que ser, já saiu também um imóvel registrado no meu nome. Então a gente fala que é o estilo McDonald's. Já vai acelerando as coisas. Então, eu particularmente faço isso. Ah, é certo? Cara, eu faço assim, tá dando certo. Agora, talvez se você for perguntar para um jurista, ele vai dizer que é melhor você não perturbar logo o arrematante, ele pode te atrapalhar na hora do registro. Não sei, cada um usa a sua estratégia aí. Para mim tem dado certo, tem muita gente fazendo isso. Então, quem quiser esperar aí pode estar perdendo 30, 60 dias desnecessário e pode fazer a diferença no seu lucro. Então testa, conversa com o cara numa boa. Se for um cara que você vê que é meio birrento, fala, eu quero ver se está no seu nome, ele fala, não, fala o seguinte, eu vou dar uma viajada, e aí na hora que eu voltar aqui eu apresento essa documentação. Então eu já fiz essas estratégias também, né, digamos assim, e acabou que colou, que eu dar uma acelerada naquela documentação, depois eu mandava pro cara, o cara, não, tá bom, tá no seu nome mesmo, tal, você me dá uns 15 dias aí para mim arrumar um outro cantinho e tal, aliás, eu já estava até de olho. Então é isso, e aquela estratégia também que a gente acho que reforçou na última aula, chegar também já oferecendo dinheiro para a pessoa. Entende o lado da pessoa que às vezes a questão ali não é dinheiro. Às vezes é só questão de oportunidade mesmo, a pessoa procurar um cantinho para ela ali. E aí, às vezes, é só questão de você ouvir a pessoa. Então, não apelar de nenhuma forma, né? E também, às vezes, se a pessoa está pedindo um prazo maior, é porque talvez ela não tem dinheiro para se mudar. Aí sim, compensa você oferecer uma ajuda de custo para a pessoa. Então, mais que uma arrematação é só metade do jogo. Então, porque tem outras coisas, né, gente? Tem muitas coisas que envolvem aqui. E eu acredito que é bom você aprender todas as partes, conversar com... Tem muita pessoa aí, por exemplo, a Larissa, que entrou aqui agora,
ela já foi, conversou com a pessoa, foi lá no apartamento, foi buscar o contato da pessoa, aí a gente ajudou ela na negociação para desocupar, então ela já está indo com um segundo imóvel, aí ela comprou em menos de 30 dias, o correspondente bancário foi rápido, conseguiu finalizar dentro do prazo. Então, sim, para quem também às vezes não sabe se dá para comprar 2 imóveis com o mesmo crédito, dá para comprar quantos imóveis se o crédito permitir. Inclusive, eu indico para quem está agora começar a pôr imóvel de pequenos valores, de giro rápido, para você dar uma animada, para você já pegar o gás ali. Aí depois você pode levantar voos maiores. De preferência, quem puder comprar financiado também é a melhor coisa para você, ao invés de gastar 100% daquele imóvel, gastar 5%, isso representa como se você tivesse poder de compra em 20 vezes. O que é desafio real? Assumir o imóvel com inteligência e segurança. O que é isso, gente? Avisando já também, você já começa a vender o imóvel desde a hora que você está reformando. Se eu não me engano, a Larissa já vendeu o imóvel quando ela mesma estava ajudando lá numa pintura. Então, às vezes, aquilo que a pessoa fica preocupada, eu vejo muita gente, às vezes, com o imóvel parado, desnecessariamente, a pessoa que tem só 1, 2 imóveis, sendo que ele mesmo pode, muitas vezes, fazer como se estivesse vendendo um micro-ondas usado, quando você anuncia lá no LX, anuncia lá. Você, como proprietário, você não precisa ser corretor, você precisa ser Cresce. Você pode mesmo, você mesmo, experimenta fazer o anúncio do seu imóvel ali, quando está ali na fase mesmo ali, ó. Se você, às vezes, hoje em dia, com o poder da inteligência artificial, até mesmo o imóvel ali que não está reformado ainda, você joga a imagem do seu imóvel ali, ó, joga lá no chat GPT e fala assim, cara, melhor isso aqui, eu vou pintar de tal jeito, eu queria que você já construísse as imagens para mim da forma como ele vai ficar. Então, você já vai acelerando as imagens que fica linda pra caramba e fica real, e você já vai anunciando o seu imóvel, para quando terminar a reforma, você já está com o cliente engatilhado. Inclusive, você pode até fazer uma estratégia que a gente gastava antigamente, antes da inteligência artificial, mas as pessoas já usaram de uma certa forma, que a gente pagava para mobiliar o imóvel, para tirar as fotos e apresentar de forma melhor nas redes sociais. E dava certo, geralmente a gente vendia rápido. Então, os caras chamam de home stage. Então, hoje, com o poder da inteligência artificial, você, por exemplo, anunciar seu apartamento, você já pede para o chat GPT colocar ele como se ele tivesse imobiliado, para a pessoa ter a sensação de grandeza, mesmo se for um MRV da vida. Gente, aquele lá desperta o interesse. Porque uma coisa é você anunciar o apartamento pelado, sem nada, e outra coisa, ele já está com a disposição do... Eu estou fugindo um pouco do tema aqui, mas eu acho que é importante também, porque o que adianta desocupar o imóvel também não vender depois. Então, eu já estou aproveitando aqui e falando para vocês técnica para quem quer viver disso, construir patrimônio, acelerar a venda disso. Então, cara, hoje em dia, até de forma gratuita, você consegue fazer essas coisas aí que acelera a venda. Então, cara, quando você vê algum imóvel parado, e for imóvel popular, porque não está trabalhando de forma correta. Porque por mais que você ache que às vezes não comprou no lugar bom, é um lugar que ali não tem a liquidez, mas se aquele imóvel existe, é porque alguém fez um estudo, construiu uma casa naquela região e vendeu, e por isso que você tem o imóvel hoje, porque ele foi retomado de leilão, porque as pessoas não pagaram e tinha uma pessoa que interessou nele. E como toda panela tem sua tampa, até eu falo sempre que até eu que sou feio e casei, por que esses imóveis aí, às vezes, em regiões metropolitanas, onde geralmente onde a gente compra, não vai vender. Ainda mais esses imóveis populares, todo mundo precisa de um imóvel. Se você for ver bem aí, a taxa de juros do cara é 4,5%, 5% ao ano. Você vê a Selic aí, o tanto que é, então é menos da metade da Selic. É praticamente como se estivesse vendendo um imóvel para a pessoa sem juros. Então, esses imóveis aí, ó, se souber trabalhar a venda aí, como a gente está falando de desocupação aqui, às vezes você nem precisa desocupar o imóvel. Muitas vezes quem está morando lá é um cara que estava alugando do cara que perdeu o imóvel para o leilão. E se você souber tratar bem e contornar essa situação, o que parecia ser uma dor de cabeça pode ser a aceleração da venda do seu imóvel. Então, antes de você pensar em desocupação, bora pensar em vender o imóvel. Porque se você vender o imóvel, você vai ficar mais animado. Então, é bom fazer tudo sem dor de cabeça. Então, você tem que desocupar, entre aspas, igual eu falo aí, ó. Primeiro, onde você pensar em desocupação, pense que aquele cara lá, ele pode ser o elo de ligação, ou ele comprando, ou você tratando ele bem, ele saindo de forma amigável. Inclusive, você não esqueça de tratar ele como se ele fosse um corretor, porque às vezes o imóvel de boca em boca, ele vende mais rápido que uma rede social, porque aquele cara lá, ele deve conhecer as vizinhanças, tem muita gente ali, amigo, parente, que poderia morar ali. Às vezes, você tem que acabar com esse preconceito, porque às vezes você não moraria lá, mas tem gente que moraria lá, assim como aquele cara que está perdendo o imóvel. Então, que tal você ter aquele cara como seu aliado, para te ajudar a vender? Você já experimentou que às vezes você está com um apartamento parado e naquele apartamento lá tem centenas de imóveis? Você já parou para refletir que tem gente que está pagando aluguel que é bem mais caro do que se ele comprasse de você através de um financiamento aí do Minha Casa Minha Vida, ele ganha o subsídio.
Então pensa nisso. Se você um dia tiver com o imóvel parado, faz uns panfletinhos. Na frente, você coloca a foto do seu imóvel, do jeito que eu estou te ensinando aqui, fazendo as inteligências artificiais, já ele, mesmo se ele não tiver mobiliado, como se tivesse mobiliado. Atrás, você coloca lá a simulação e o valor das parcelas e a lista de documentos que ele precisa para financiar aquele imóvel. E talvez você finaliza com uma frase dizendo, sim, você pode sair do aluguel, pagar mais barato o que é seu. E inclusive aqui, ó. Então, cara, isso aí é bacana, você falar pro cara como se fosse o apartamento falando com o cara, ô vizinho, tudo bem? Estou te convidando, eu estou disponível nesse prédio aqui, você sabia que eu posso ser seu? Como se fosse apartamento falando para a pessoa, eu posso ser seu, mais barato com aluguel, eu não sei quanto que você paga de aluguel, mas eu fiquei sabendo que nesse condomínio tem gente pagando 700, 800 reais, você sabia que eu posso ser seu? Você sabe quem eu sou? Eu sou um apartamento do 304, Torre 2, não sei o quê. Então, eu estou aqui de portas abertas, olha só. Aí você já faz o cara imaginar como é que é, o cara, será? E ali você já pode colocar ali a lista de documentação que o cara precisa, RG, CPF, comprovando endereço, tira o printzinho ali, às vezes, do simulador da caixa, para ele ver que ele é capaz, para ele ver lá que o cara que ganha um salário mínimo consegue. Então, gente, são dicas simples, bobagemzinhas, feijãozinho com arroz, ali, às vezes, um panfletinho que você fez ali, 100, 200 panfletos, você pega alguém comprometido que coloca debaixo das portas de todos os apartamentos que estão naquele prédio, eu duvido que é o cara que vai ficar com o imóvel parado. Então, é o basiquinho, bem feito. Então, digamos que você arrematou agora, você pagou, aqui fala de carta assinada, então porque depende do tipo de leilão que você compra. Porque quando a gente está falando de leilão judicial, quem já teve essa experiência, você pega uma carta de arrematação, que aí, aquela carta de arrematação, ele tem validade lá para você levar lá no cartório, lá e fazer aquelas correrias depois lá, de cartório, prefeitura, ele passa a passo de sempre. Já na Caixa Econômica Federal, você não pode confundir lá. Inclusive, eu já vi gente aqui que os cartórios têm a capacidade de pedir para a pessoa a carta de arrematação. Quando o imóvel da Caixa é o seguinte, ou é aquela minuta de contrato de compra e venda, quando você paga à vista, ou é o próprio contrato de alienação fiduciária. Aquilo lá é como se fosse sua carta de arrematação. Então, por isso que eu deixei escrito isso aqui, só para você saber que se uma hora você comprar da Caixa, alguém pedir isso aí, fala, não, mas meu leilão é extrajudicial, é da Caixa, esse imóvel aqui tem validade, esse contrato aqui tem validade jurídica, tem força de escritura. Então, é só para você saber isso aí. Então, registrou, ocupado, e aí aqui eu falei assim, agora começa o movimento tático da emissão. Então, isso aqui é em último caso, só para reforçar, não, primeira coisa, desbloqueia a mente, nunca trate a pessoa que está lá dentro daquele imóvel como um inimigo, e toda ação tem uma reação, geralmente, quando a coisa dá ruim, é claro que, por mais que a gente às vezes trata bem as pessoas, tem muita curva de rio, né? O cara, porcaria mesmo, assim, que você faz de tudo para dar certo, mas, na maioria dos casos, tudo é o efeito da reciprocidade. Se você é bem tratado. Então, dificilmente alguém vai te xingar, alguém vai te ameaçar se você não provocar a pessoa. E se der ruim, entre aspas, não entre em conflito. A justiça está do nosso lado. Então, faz o que tem que fazer ali para você ter suas garantias, suas armas, para que no momento certo você vai pegar a sua chave. Não vai adiantar nada você brigar com o cara, discutir. Você só vai estragar sua saúde à toa, porque a gente passar raiva prejudica a saúde da gente. Você não vai poder bater o cara, você não vai poder matar o cara, e nem faça isso. Então, se não deu certo, mas só que assim, gente, quando eu falo não dá certo, não é a primeira vez você foi lá, ou pediu para alguém lá e não deu certo, você já vai, digamos, apelar. Gente, pelo menos umas 3 vezes, gente, espera, dá uma esfriada na cabeça, ali espera 4, 5 dias, aí se de tudo você vê que realmente não vai dar em nada, também não vai ficar ameaçando o cara, não vai falar que vai cortar a luz dele, que vai isso, aquilo, com ameaça, apesar que eu já mandei cortar a luz de muita gente, mas eu não faço mais isso. Então, assim, cara, não apela, sabe? É porque é o seguinte, eu acho sacanagem também, porque eu já fiz isso, mas depois você vai refletindo, acho que não compensa, sabe? Mas eu já fiz, o que eu fiz? Quando o imóvel dava no meu nome, eu falava, desgramado, eu vou passar sua saída daí. Eu ia na companhia de luz, passava pro meu nome e mudava da baixo. Falava, eu compro essa casa, vou passar pro meu nome, só que eu vou viajar uns 4 meses e eu quero desligar essa unidade consumidora. Entendeu? Eu não faço mais isso. Cara, mas eu vou ser bem sincero, eu já fiz muito isso aí, certo? E dava certo. Nunca respondi processo, tal, falando aqui. Mas eu já forcei muita desocupação fazendo isso. Não aconselho ninguém fazer, mas eu já fiz. Tá? Então, hoje eu não faço isso, eu prefiro uma boa, tal, se não emissão, e dificilmente dá. Mas tem essa tática aí, não aconselho não. Mas já fiz. Então, tentativa amigável sempre é a melhor coisa. Agora, aqui, tem uma dica aqui, apresenta-se como novo proprietário. Eu acredito que para quem não tem experiência ainda, eu não indico se apresentar, vou ser bem sincero. É melhor você dizer, às vezes, que você é um assessor,
é um agente imobiliário, na minha opinião. Porque talvez o cara vai ficar com raiva daquele tal pessoa ali e não vai ficar necessariamente. Ele abre mais espaço para você conversar com ele. Você pode se apresentar, dizer que você está ali, né, que você tem o papel de levar esse recado, essa situação. Eu não indico você falar que você é o novo proprietário. Sinceramente, eu acho que não é bom. Porque o cara já pode pegar a birra de você logo de cara. Então, se você falar, cara, eu tenho uma notícia aqui, não muito legal, mas tem que fazer, é meu papel, trabalho com isso, tal, tal. Aí depois vai chegar um momento que ele vai saber que era você, mas ali já não teve aquele ranço de cara, né? Porque geralmente tem isso aí na mente da gente, que aquela primeira impressão é a que fica, e se o cara já talvez pode não ser bem receptivo, se souber que você já. Então, eu aconselharia não se apresentar. Agora vai da técnica de cada um aí, eu acho que não é bom. Acho que bacana o cara já tem experiência, isso aí já ele sabe levar de letra e tal, e fala de uma forma que não ofende, e o cara respeita diferente de medo. Uma coisa é a pessoa ameaçar, outra coisa é a pessoa mostrar que tem conhecimento no assunto e que gera aquele respeito para a pessoa que acaba dando certo. E, claro, tem que ser solícito, tem que ser amigável, oferecer prazo para a pessoa com bom senso. Geralmente, eu não costumo dar 30 dias de cara, geralmente eu falo que eu dou uns 15 dias, entender o lado da pessoa, procura saber ali se ele tem filho ali. Como se você estivesse preocupando com ele, é bom também, né, cara, ouvir, às vezes o cara tá com o filho na escola, às vezes o cara tem que pegar uma transferência, alguma coisa, às vezes o emprego dele. Então, vai ouvindo a pessoa, vai entendendo, e fala via judicial. Cara, judicial, aí que tá a questão. Tem gente, cara, será que no judicial é mais fácil? Porque já é um processo que está envolvido? Cara, tudo depende, né? Tudo depende. Então, geralmente é isso mesmo. No judicial, essa questão de posse, geralmente já está meio que em caminho andado. Afinal de contas, você já está com o processo rolando ali. Então, no próprio processo lá, já dá para meio que aproveitar isso. Venda direta, extrajudicial, reintegração, despejo. Então, eu acredito que isso aqui não cabe para a gente aqui. A gente não, como eu falei, muitos advogados da entrada, deixa essa palavra aqui só para vocês saberem, se vocês contratarem, às vezes, um advogado que não é indicado pela gente, muitas vezes um advogado pode dar entrada com a emissão de posse de maneira errada. Reintegração de posse é diferente de emissão de posse, parece a mesma coisa. Integração é como se você já tivesse a posse do imóvel e você perdeu, e aí você vai requerer. Agora, emissão, você nunca teve a posse daquele imóvel. Então é isso. Então parece a mesma coisa, mas no direito pode se confundir. Ainda mais com um juiz ali também, que não entende muito, não tem muitos casos ali, ou às vezes é uma coisa que está fugindo ali da alçada dele, cara recém-promovido, não sabe como lidar com a situação. Então é melhor fazer as coisas do jeito certo. Agora, às vezes o imóvel está desocupado, né? E aí você fica com medo, né? É claro que você tem que tomar certas medidas mesmo, para não caracterizar ali, às vezes, se intrometer na intimidade do cara, por mais que você comprou. Mas, cara, é o seguinte, eu costumo ser ligeiro nisso aí, e aconselho também. Se você vê ali que o imóvel está desocupado, não tem ninguém morando, porque geralmente eu chamo o chaveiro e vou para cima. Agora, tem imóveis. Então, por exemplo, se for um condomínio ali, pegar ali alguém ali, tirar foto, vídeo, registrar. Você acha que é uma coisa ali mais séria, talvez compensa você chamar aqueles caras que faz notificação pro banco lá no cartório, para dizer o que tem ali, notificar, ver se não tem um parente, tem um vizinho ali que sabe onde que mora aquela pessoa lá. Aí você dá um jeito de mandar esses móveis dele lá para depois que registrou, é claro, né? Tem todo para dizer que você não surrupiou as coisas do cara, manda pros parentes dele, alguma coisa, ou até mesmo pro cara, às vezes acha ele. Então é bom tomar. Agora, não tomar muito tempo, né, gente? Tomar muito tempo. E já muitas vezes já reformei o imóvel com os trem do cara lá dentro. E aí, às vezes o cara volta, às vezes o cara tava viajando, abandonou, depois que falaram pra ele. Mas eu não costumo perder tempo, não. Já chamo logo o chaveiro, já troca as fechaduras ali, já deixa um vizinho cuidando. Porque tempo é dinheiro. Então, quanto antes você reformar seu imóvel, colocar ali para venda, é a melhor coisa. Agora, cuidado, porque às vezes o cara, por exemplo, o cara foi só viajar ali, tirou as férias com as crianças ali uns 15 dias. E você ia chegar ali e abrir, então procura pros vizinhos ali, quanto tempo aquele cara não vai ali e tal, porque é meio estranho também, né, cara? Por mais que você comprou o imóvel ali, você já chegar ali, já a intimidade do cara, não sabe? Some alguma coisa ali, pode dar alguma dor de cabeça para você. Então, você viu ali que o cara tem mais de 30 dias que não foi considerado férias, que abandonou o imóvel, ou às vezes você vê lá que tá uns trem ali que dá a impressão que aquele filme de terror mesmo, que tem casa aí que vai lá pra você, hein? Então não perde tempo não, parte pra cima, chama o chaveiro, qualquer coisa dentro, registra, não fique para você, na pior da hipótese,
coloca ali no edital ali de grande circulação, faz a doação. Eu já deixei até imóveis mesmo, vendi imobiliário a casa lá, porque o cara nunca foi atrás também. Acontece quando você tem dezenas ou centenas de casas. Agora, dependendo do advogado aí que eu falei, e é o correto, você só dá entrada na emissão de posse quando precisar, quando a matrícula está no seu nome. Eu geralmente, quando eu compro, eu já começo a negociar, né, só reforçando, e aí eu já vou ganhando tempo, e muitas vezes, se precisar da emissão, que eu vi que o cara não vai ter jeito, às vezes eu acelero, convenço os caras a dar entrada na emissão de posse, porque às vezes até chegar na mesa do juiz lá para dar o despacho, já ganhou tempo. Então é 30, 40, 60 dias ali que você consegue diminuir no prazo. Prova de ocupação, gente, tudo vale como prova, tá? Até vídeo, conversa de WhatsApp, acelera. Então tem juiz, ó, que aceita, por exemplo, você tem uns 15 dias que está negociando com o cara e tentou e deu prazo para ele. E aí você provou ali através das conversas de WhatsApp, vídeo, alguma coisa ali, mas até uma notificação mesmo que você mandou ali pelo correio, depois que você tentou conversar com o cara. E aí geralmente eles fazem o copia e cola, que é 60 dias que ele dá para o cara desocupar. Mas quando ele vê que você tem essas provas ali que está anexado, alguns, né? Não é todos. Ele diminui aquele prazo que era 60 dias, ele viu que você já está em uns 15 dias de negociação com aquele cara, aí às vezes ele dá uns 45 dias para o cara desocupar. Então fala para o seu advogado, e você, quando precisar, é claro, né? Tomara que nunca precise, e se precisar for o mínimo possível, anexar aquelas conversas que você tem, aquelas provas, aquelas coisas, que com certeza vai ser mais rápido. Não vai ter que esperar negócio de julgamento, essas coisas. Vai ser tratado com o que se chama de liminar de emissão de posse. Então, liminar é uma antecipação. Tem alguns critérios, e um dos critérios é provar que você realmente é um comprador de boa-fé e tentou, de forma amigável, fazer aquela negociação. Então, isso vai ajudar demais, viu? Então, isso tudo tem validade perante a lei. Então, é mais só para você saber que o cara que também entra de cara lá na justiça, pode ser que não saia com 60 dias também, o juiz interpreta que ele é um cara apelativo, já quer resolver as coisas. Então, vai devagarinho, tenta um acordo amigável, vai juntando provas, isso aí tudo vai te servir uma hora, se preciso for. Aí, se alguém precisar de modelo de notificação aí, a gente tem uns modelos bacanas aí, alguns modelos aí que fala pro cara como é que funciona a questão da taxa de ocupação. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu nunca recebi, viu? Porque eu só compro imóvel de cara quebrado, o cara não tem o dinheiro para me pagar depois. É aquele tipo de coisa que você leva, mas não ganha, gente. Que adianta assim, eu ganhei 10 mil do cara, que o cara ficou me enrolando lá. Mas o cara não tem nada, gente. Eu vou fazer o quê? Ele ganha, mas não leva. Então, mas às vezes isso aí pode acelerar isso aí quando você manda lá pro cara lá. Olha, pela lei a gente ganha, é o que eu tô falando, ó, não confunda as coisas. É o tipo de coisa que você ganha, mas não leva. O cara tá lá. Aí ele atrasou o negócio lá. Aí você ganhou a causa da emissão de posse e mais ele tem que indenizar o tempo que ficou parado. Mas aí vamos procurar o cara. O cara não tem uma moto, o cara não tem um carro. Vai procurar nas contas do cara, o cara não tem dinheiro. O cara tá mais liso que tudo. O que você vai fazer com esse cara? Entendeu? Então você vai matar o cara? Não pode. Bater? Não pode. Então é aquele tipo de coisa que você ganhou, mas não leva. Então por isso que eu falo, não provoca os caras. Ah, se o cara destruiu o imóvel. Pô, se o cara foi quebrado aí, por isso não provoca o cara. Faz no jeitinho, que até mesmo se ele sair de forma forçada, não quebrou o imóvel. Por quê? Eu posso processar o cara, o que adianta? Processar, ganhou e não leva nada. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Então o acordo amigável é sempre a melhor coisa. E se tiver que sair na justiça, ele vai sair numa boa, porque todo mundo que é ser humano tem medo, sabe das consequências, que toda ação tem a reação. Então, é só não provocar o cara, ficar ameaçando, que vai tirar ele com polícia, que não sei o quê. Não precisa ameaçar, porque ele vai sair do mesmo jeito, mesmo se for com polícia. Só não ameaça para provocar o cara. Porque às vezes aquele cara que tá falando que não tá estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não tá nem aí com nada com a paçoca, gente. Então, às vezes o cara não tá com nada, tá depressivo. Então, calma, vai dar tudo certo, entendeu? E aí, mas tem uns modelos aí que dá pra dar um susto no cara aí, no momento preciso. Mas mesmo quando você dá alguma coisa forçada, mas sem ser desrespeitoso com a pessoa. Pra não afetar a honra da pessoa também. Porque dependendo ali do ego do cara, às vezes o ser humano, dependendo do momento da raiva, o cara faz loucura. Arrepende depois. Então, não provoque a pessoa. Essa é a minha dica. Não provoque, porque às vezes é o tipo de cara que realmente não tem nada a perder. O cara já tá desiludido da vida. E aí você ainda vai lá provocar o cara. O cara, pô, sei lá. Dependendo do que você faz aí, às vezes até o feitiço vira contra o feiticeiro. Vai dizer que o cara agiu em legítima defesa. E aí?
porque você provocou, e às vezes tem gente ali, realmente, se você perde o fio da meada, você perde seu controle emocional. Então, o poderoso é aquele que tem um controle emocional. Porque se você não merece ali, o cara te xingou, ou o cara te falou alguma asneira, alguma coisa, e você não retruca, você tá com a razão. É a mesma coisa. Se toda pessoa que te ofender, você vai reagir com ele na brutalidade, querer tapa, soco, tiro, alguma coisa, mesmo se você tem a razão, você perde a razão. Então eu falo, aguenta, respira calado, às vezes é melhor engolir seco do que responder a pessoa do jeito que ele merece. Porque hoje em dia a gente é forte, é na inteligência, não é na força bruta, não. Então esse é o verdadeiro, o cara poderoso, ele é forte no conhecimento, em patrimônio, não é na força. A força bruta não leva a lugar nenhum. A estupidez, a ignorância só atrasa a vida. Então, antigamente, na Idade da Pedra, era assim. Hoje a era da inteligência artificial. Só que nós temos que seres humanos, nós somos seres humanos, então não adianta querer a ferro e fogo, na estupidez, na ameaça, na brutalidade, na ignorância. O amor e a paz entra em qualquer lugar, em qualquer círculo social. Então, não importa se é rico, se é pobre, não perder essa essência de tratar a gente, como Deus nos ensinou. Nós temos que viver, amar uns aos outros, como eu vos amei. Então é assim, gente. Então não é porque o cara tá perdendo a casa, que você comprou, que você vai tratar o cara. Então trate ele como gente, como ser humano, que as chances de dar certo são grandes. Então, ó, aqui que tem a questão aqui, alguns slides aí só de efeito visual. Gente, às vezes você pensa assim, cara, se tiver um idoso morando lá, se tiver uma pessoa doente, cara, não tem nada na lei ali que fala especificamente, ainda mais na lei de alienação fiduciária aí, que fala, o cara porque tem um idoso lá, porque tem um cara acamado que não vai sair. Agora, eu, particularmente, como a gente faz as pesquisas, geralmente, antes de comprar, eu não compro. Mesmo sabendo que a justiça está do nosso lado. Não tem coré. O que acontece? Às vezes tem até uns juízes que são mais humanos, digamos assim, apesar que é um homem da lei, tem que cumprir o que está lá. Às vezes ele dá mais um prazinho, ouve a pessoa, fica naquele embromeixo, busca até apoio, às vezes, da assistência social, que é o certo. Eu vou ser bem sincero com vocês, falando agora como ser humano. Se tem 30, 40 mil imóveis para você escolher, para que você vai ver um imóvel desse aí, que é uma pessoa desse jeito? Pelo amor de Deus. É claro que alguém vai comprar, mas que alguém compre, que não seja eu. Então eu penso assim, entendeu? A gente já fez, inclusive, algumas campanhas aí, de alguns imóveis que a gente, por exemplo, foi comprar um imóvel lá no Piauí, 5 mil reais. E aí a gente vai lá e se depara com uma pessoa que está acamada. Eu não vejo necessidade de comprar um imóvel desse. Posso vender por 100, por 120. A gente já fez aqui, juntou, por exemplo, 10 colegas, cada um deu 500 reais, comprou aquele imóvel, deu o quitado para aquela pessoa, pagou até o registro, TBI, ficou barato para cada um. Então, assim, a gente fez isso aí, por exemplo, porque às vezes outro desavisado não ia fazer a pesquisa, ia arrematar e ia desabrigar aquela família. Então, às vezes, a gente tem que ter o bom senso nessas coisas. É um imóvel que às vezes está 5, 6 mil, que você poderia vender por 80, 100, 120. Mas faça uma pesquisa ali, às vezes, aquela diligência, ver como é que é, quem tá morando lá. Evita, né, cara? Porque às vezes tem coisa que depois você vai saber, você já tá meio que andando, né? Então, assim, mas se você fizer esse tipo de diligência aí, analisando como ser humano assim, evita, tá? Bom, isso aí vai de cada um. Mas é porque eu vejo que é tanta oportunidade, evita, né? Pegar imóvel com idoso, pessoas deficientes, pessoas acamadas. A não ser que você comprou, você foi lá pesquisar, não tinha, aí já é outra coisa, né, gente? E também busca uma solução boa ali também. Às vezes até você mesmo ajudar a pessoa no sentido de ele nem sabe dos direitos dele, de buscar ali uma assistência social, alguma coisa, algum cantinho, algum tratamento. E falar aí de emissão de posse também, ó, inquilino sem contrato, direitos procedentes diferentes. É muito assim, importante ver isso também, principalmente quando você comprar um imóvel de maior valor, que eu já peguei um cliente aqui que ele... Bom, eu não sei se foi ruim para ele, mas ele comprou um imóvel lá em Goiânia, e aí depois que ele foi perceber, tinha um contrato lá gravado na matrícula de 5 anos com a Drogazil. Eu não sei se foi ruim para ele não, porque já estava alugado, mas não era interesse para ele fazer aquilo. Ele estava comprando justamente no prédio, era para... Ele não foi ver como é que é, a foto estava desatualizada, ele não mandou para ver o local, e era a Drogazil que estava alugado lá. Eu sei que era por 5 anos, e tinha só 6 meses quando ele comprou. Quando ele começou a estudar, bom, mas enfim, o cara não fez essa parte. É ruim? Não, cara, o cara tem mais 4 anos e meio ali, com certeza a Drogazil não ia atrasar pagamento, mas o cara não ia poder, tá? Tem que, se tiver ali registrado na matrícula lá, o cara vai ter que cumprir. A não ser que o cara também atrasasse os pagamentos, mas não ia ser com a Drogazil que ia acontecer, né? Só uma calamidade. Então é só para ficar atento com essas situações.
Aqui tá falando aqui, ó, por exemplo, do ex-proprietário. Eu já vi muita gente aí, ó, que às vezes o parente abandona a casa, deixa o cara lá, e aí depois o cara, só para vocês saberem, imóvel da Caixa não tem usucapião. Então, às vezes o cara tá há 6 anos lá, ele não vai ter. Mesmo se era do cara lá, ele foi. Por quê? Aquele imóvel não era do cara. Porque alienação fiduciária. Porque tem lá, tem 5 anos, é usucapião. Então, cuidado pra você não misturar as coisas. Entende o lado do cara também. Às vezes o cara vai dizer que tem uns benefícios lá, analisa o que é aqueles benefícios. Ele vai falar, eu pintei a casa, eu fiz um muro, e não sei o quê. Vai estudando ali, devagarinho, ver como é que é. Às vezes compensa você acha que o cara pediu uma coisa absurda, nem é. E às vezes até o imóvel tá ruim mesmo, o cara arrumou. Aquilo só para reforçar aqui, evite confronto. Isso aí é fundamental. Se comunicar bem. É aquela história, quando um não quer, dois não briga. Ação legal e missão. Mas eu falo assim, vamos apelar em último caso. Porque uma coisa é certa também, principalmente para quem está aqui agora, nunca arrematou, ou se arrematou só uma vez, ou se arrematou, estava desocupado. Nada é perfeito nessa vida, a perfeição não é desse mundo. Uma hora você cai num enrosco, digamos assim. Uma hora você vai se deparar com a situação dessa. Mas mantenha calma e quero deixar o coração confortável também. Eu nunca fiquei sem pegar a chave de um imóvel e não conheço ninguém que está comigo ou que também não pegou. Alguns saem mais rápido, outros demoram um pouquinho. E às vezes, quando demora, às vezes foi culpa da gente, alguma situação, de um jeito ou de outro. Mas não é o errado é continuar no erro. Então, você viu que não deu certo aquela abordagem que você fez, aquele procedimento, você vai lapidando. E aí, no final, dá tudo certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. Então, reforçando, parece clichê, mas é bom falar o fluxo da posse ideal. Tentar acordo, gente. Isso aí sempre em primeiro lugar. Tentar acordo. Juntar as provas. Então, vai conversando com o cara, tal. Hoje em dia tem meios de você conseguir o WhatsApp do cara, lá naquele site já que eu mostrei para vocês lá, no informe cadastral, vocês pagam 30 centavos, vocês colocam o CPF do cara lá que está na matrícula do imóvel, você busca, tenta chamar o cara para bate-papo. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, e também ficar nesse negócio de tanto zap para cá, zap para lá, que não sei o quê. Cara, é grátis. Todo mundo que tem um WhatsApp tem um Gmail. Lá no Gmail tem esse Google Meet aqui que a gente está falando agora aqui. Tenta de alguma forma, por quê? Eu, particularmente, eu gosto mais do Zoom, que tem mais qualidade e tal. Mas a maioria das pessoas não consegue, às vezes, instalar aquele trem no celular. Esse aqui já vem nativo. Então, que tal você fazer uma conversa com a pessoa, né? Por mais que às vezes ele está 100, 200 quilômetros longe de você, um olho no olho, conversar, ouvir o cara. Igual eu falei assim, eu não aconselho você falar que é o proprietário. Mas se você quiser também, se tiver experiência, souber conversar com jeitinho, tudo bem. Mas uma coisa é você ficar com trocação de áudio, uma conversaiada danada no tal do zap aí. E que tal chamar o cara no olho para conversar, gente? Não é ficar, eu queria que você saia. Calma, vamos ouvir o cara, conhecer o cara, quem ele é, como é que ele trabalha, quem é a família dele, qual é os planos dele. De repente, às vezes, até tocar um pouco na dor ali, por que aconteceu a situação. Vai chamando o cara pro seu lado, vai mostrando confiança que você também não é um especulador ali, só um cara ali. Às vezes você nem sabe. Já teve 30, 40, 50 pessoas infernizando a vida daquele cara, querendo tirar foto do imóvel, dizendo que comprou. Tem muitos caras aí, ó, fica só perturbando o cara, nem compra o imóvel no leilão, fica só pesquisando lá, e o cara já deve estar de saco cheio, toda hora um chega lá dizendo que comprou o imóvel, ou dizendo que vai arrematar. Mas ele perceber que você não está ali de caô, que você realmente tem interesse em ouvir ele. Porque às vezes, dependendo do cara que compra aí, só quer falar em desocupação, não quer ouvir o cara. É tipo aquele cara que passa pelo outro lá, não fala nem um bom dia, uma boa tarde. E depois ainda quer ser bem tratado. Então, antes de falar em desocupação, ouve a pessoa, esse intermediador, ou se você conseguir o telefone da pessoa, chama um bate-papo, conhecer o cara, quem é o cara, e se interessa mesmo, gente, é um ser humano. Então vamos aprender a ouvir também na hora da conversa, mais do que falar, deixar o cara desabafar. Você vai se surpreender. Daqui a pouco você está achando que é psicólogo, os caras vão chorar, os caras vão desabafar, soluçar igual uma criança. E talvez nem a esposa dele, os filhos dele, nunca ouviu como que você olhou. O cara vai abrir o coração para você, gente. Então, experimenta fazer isso aí para vocês verem como que o índice de desocupação, entre aspas, que eu falo aí, vai ser maior. Ou aquele cara, ou comprando um imóvel, ele vai dar um jeito de arrumar algum parente, às vezes. Às vezes, ele nunca na vida imaginou que aquela companheira dele, que não é casada no papel, que trabalha lá no supermercado, que ganha R$1.600, consegue comprar aquele imóvel de volta. Nessa conversa, você vai identificando que talvez ele tenha um filho de 20 anos, que já dá para fazer um imposto de renda, para comprar como autônomo. Gente, o cara vai abrindo o coração, entendeu? Às vezes você está buscando a solução ali, para quê?
não é desocupação, é a venda do imóvel. Você tem um cara ali, ó, que é fã seu, que todo imóvel, ele vai vender aquele imóvel ou comprar e vai ser seu braço direito depois daquela cidade. Vai vender os outros imóveis seus, indicando. Ele vai despertar a vida, às vezes, para ser um corretor, um pedreiro, um pintor. Você vai transformar a vida daquele cara. Aquele cara vai ficar fiel, não vai esquecer você nunca mais. Uma coisa que você achou que é um problema, vai ser um braço direito seu naquela cidade, naquele lugar. Então pensa nisso. De novo, a fase final, emissão e reintegração. Último caso. Então, vocês têm que ter essa certeza, essa garantia, que nunca vocês vão ficar sem pegar a chave do imóvel. O que vocês têm que se preocupar é com a liquidez, com a lucratividade, porque às vezes você está focando no negócio errado. Por quê? Antes de tudo, desse tão temido da desocupação, vamos fazer as pesquisas de mercado, fazer as pesquisas de comparativo de preço, para ver se realmente os preços que estão anunciados da Caixa, dos leiloeiros, tem a ver com a realidade do mercado, tá desatualizado, está superfaturado, vai te dar pelo menos 30% de lucro líquido, descontando todos os custos. Não sabe usar planilha? Anota na folha de pão mesmo, é simples. Comprei por tanto, estou gastando tanto, previsibilidade de vender por tanto. Então também não dê lances nos imóveis contando com o valor de mercado. Minha dica, sempre tente ver de uma forma que não afeta tanto sua lucratividade, para que você possa vender em torno de 5 a 10% mais barato que o mercado. Se está todo mundo vendendo por 200, que tal você conseguir vender por 180 e ainda ter um bom lucro? Então você não ser apenas mais um disputando ali. Então pensa nisso. Se o mercado, mesmo assim o preço certo é esse, será que eu consigo vender pelo menos 5% abaixo? Para me diferenciar da concorrência? Por quê? Esse 5% pode ser o divisor de água ali, para o cara na hora de fechar com você, porque ele sabe que é o dinheirinho que está sobrando para ele pagar o documento dele. E se você comprar com uma margem suficiente para você ter esse jogo de cintura, você tem bala na agulha, para você girar rápido o seu imóvel. Lembrando é o seguinte, tem mais um detalhe aqui que vocês têm que ficar atentos, principalmente para quem atua com imóveis populares. Você vai vender um imóvel por 120, por 105, por 100, quem está se ferrando é você. O corretor te induzindo para você rasgar, jogar 20 mil na lata de lixo. Porque não vai mudar nada para aquele cliente lá que é Minha Casa Minha Vida. Vai dar uma diferença de 5 a 10 reais a mais na parcela dele. Quem vai se ferrar é você, entrando na onda de corretor, querendo desvalorizar o seu imóvel. Agora, uma coisa é você chegar, que isso aí é um milagre, porque, com todo respeito, o cara baixa a renda, não tem dinheiro para comprar à vista, um imóvel por 100 mil. Chegar um cara, você pagou 60, vende. Agora, você está com o seu imóvel, que dá para vender por 120, 125, 130, vai gastar um corretor aí na sua orelha, se você vender por 100, 110, você vai estar jogando 20 mil na lata de lixo. Botou? Então, gente, você sabe que o veneno da cobra, ele é tratado com o próprio veneno, né? Dela. Então é o seguinte, então você tem que saber as malandragens para você se proteger. Então, senhores, acreditem, às vezes o corretor está negociando por fora ali a entrada e você não sabe, você está desvalorizando, jogando 20 mil, 30 mil na lata de lixo. Ele está negociando por fora uma moto, um carro, uma TV, um celular, pegando comissão. Não é todos os corretores não, tá? Mas só quero que vocês lembrem disso na hora que o cara está desvalorizando o seu negócio. Ou então ele está dentro da sua vida. Ele quer tocar seus produtos lá embaixo para ele vender, ganhar a comissão dele. E muitas vezes querer te extorquir, cobrar acima da tabela do Cresce. Então eu estou dando a dica para vocês aqui, para vocês saberem, para vocês entenderem de simulação, para vocês saberem que um imóvel de 10 e 125, às vezes dá diferença de 5, 10 reais na parcela do cliente, não vai mudar nada na vida dele. Agora no seu bolso muda 20 mil que você está jogando na lata de lixo. Então aprenda a simulação, brinca com o simulador da Caixa, para vocês entenderem do que eu estou falando. Aberto aqui o microfone para perguntas. Ou tá tímido? Não tá todo mundo sem dúvida? Opa, boa noite, meu amigo. Diga aí. Pode falar? Pode falar, tá liberado aí. Cada um falar uns 3, 5 minutinhos aí para todo mundo falar. Beleza. Boa noite a todos. Não, minha dúvida é o seguinte: você falou muito de a gente se apresentar como proprietário do imóvel, certo? Se apresenta como diligenciador, né, que está fazendo assessoria e tal, e que vai ter um momento que realmente a pessoa vai perceber que eu sou o proprietário do imóvel. No entanto, qual a melhor abordagem nessa situação? Como é que eu vou abordar a princípio? Porque uma outra pergunta. Eu estou vendo, tenho muita dificuldade de chegar e falar para o porteiro, eu sou um novo proprietário. Mas o porteiro sabe que tem gente morando naquele imóvel. Como é que eu vou fazer essa abordagem com o porteiro também? Entendeu? Entendi. Olha, começar pelo porteiro. Geralmente, o que eu pude perceber,
Às vezes esse cara que tá lá não tá pagando condomínio. E os porteiros, o pessoal, não vê a hora que aquele cara se muda. Então, quando você se apresenta ali acredito não, o que eu faço? Eu me apresentaria como proprietário, eu quero entender quem está morando lá, se é o cara que está na matrícula, ele já tem o conhecimento, ou se às vezes é um inquilino. Então, isso aí já é um negócio bom. E geralmente os caras estão doidos, porque geralmente às vezes esses caras são problemáticos, são barraqueiros ali naquele condomínio. Então, aí pro cara ia falar, não, eu falo a verdade. E aí você identifica muitas coisas. Já teve vezes que o cara me deu a luz, a água, para me ver como é que é. Então depende, sabe, ô Pablo? Assim, é conversa, é bate-papo, sentir o cara, trazendo pro seu lado. Se mostrar não como curioso, que você realmente é o proprietário, ou você arrematou, você pode mostrar alguma coisa ali, para que você conhece quem tá ali, e então sonda. Agora, eu acredito que, igual você falou, chega um momento que o cara vai perguntar, mas ali você já ganhou a confiança do cara, o respeito do cara, não vai ter problema nenhum. Porque se você tentar trazer a solução pro cara, identificar, não tem mais esse negócio, não sei o que, esse era o cara, não. Ali já era, sabe? Tipo, é igual depois que você casou com a menina, vou dar um exemplo aqui, brincadeira, aí depois você descobriu que ela não gostava de escovar o dente direito. Mas aí você tá já casado mesmo e tal, entende? Então é mais ou menos isso. Se você ganhou a confiança do cara, o respeito, e às vezes até vai gerando um carinho, assim, de certa forma, de amigo, de parceiro, né? Que você tá entendendo o lado dele, tá buscando a solução, isso aí não vai ser problema, não, nem para chegar nessas coisas, o cara vai assinar, o que tiver que assinar, algum acordo, alguma coisa, e por mais que geralmente, às vezes, é amigável, eu sempre gosto de deixar tudo por escrito e tal, porque às vezes tem algum cara depois e na cara minha olha da cabeça do cara, entendeu? Sei lá. Mas é isso, cara. Então é de boa, tudo é bate-papo, é sentir. A última dúvida é mais ou menos nesse sentido. O WhatsApp ou eu bater na porta ali da casa dele, do apartamento dele? Cara, então, acho que você tá falando isso porque às vezes você tem a felicidade de ser na sua cidade, né? Digamos que você vai fazer. E eu acredito que, por mais que tenha essa tecnologia, eu falar IA, não sei o que, o WhatsApp, cara, o contato olho no olho sempre é a melhor solução, né? Agora, cara, cuidado para às vezes, por exemplo, o que eu gosto? Se eu chegar assim e tivesse só a esposa em casa, aí eu ia me apresentar e ia falar, olha, quando que seu marido tá em casa, qual é o melhor horário, porque eu acho que é melhor para ter aquele respeito, aquela coisa, tal, e também, às vezes, tá só um dos dois ali, não decide sozinho, tal, e é muito importante. Então, posso voltar uma hora aqui pra gente, ou ter um meio aqui de a gente conversar, se eu não... Então, ter esse cuidado, sabe, de às vezes tá só a esposa do cara lá, não ser indelicado, ou porque a mulher lá você quis falar alto, ou qualquer coisa, impor. Então, tem uma senhora, tem uma criança, tem uma pessoa, procurar sondar qual é o melhor momento, né, de buscar aquela pessoa e volta também, pode ser, ali. Fala, quero falar com um assunto de interesse e tal, uma coisa bacana. E se você vê que não é a pessoa mesmo ali, às vezes nem falar, porque como se fosse uma coisa confidencial, até mesmo para não constranger a pessoa, né, dependendo da situação. E é isso, cara, é sondando, conversando. Mas com certeza, se for na sua cidade, tiver a oportunidade de ir pessoalmente, por mais que às vezes tá um gelo, vai ser melhor do que a abordagem pelo WhatsApp. Certo? Beleza. Valeu. Próximo, gente. Todo mundo falar uns 3, 5 minutinhos aí, se quiser, claro. E o Mazão, chega aí, meu querido. Sumiu, Mar. Deixa eu baixar a mão aqui. Beleza? Então, de fevereiro para cá foram 5, 6. Parabéns, aí sim, hein? 6 imóveis. Um em sociedade, tá terminando de pintar, o morador deve comprar, der tudo certo. Um dos outros tá aprovado a vistoria. Foi feita a vistoria sábado. Mais 3 pintados, um terminando. E no último, eu tô com uma situação. A vizinha disse que não tinha nada no apartamento. Eu botei o chaveiro quando abriu, tinha sofá, cama, guarda-roupa. Eita! Só que não tinha geladeira nem fogão. E assim, aí eu tive um probleminha, eu tô até viajando, eu tô em Goiás hoje. E aí, se eu não achar o dono desses imóveis aí, o que a gente faz? Eu não encontrei uma situação dessa. Eu vi alguém falando já, mas eu não lembro, assim, o que a gente faria com esses móveis tá lá. Tipo, um sofá que tá lá, umas cadeiras e 2 camas. Lógico, mano. É imóvel popular, né? É imóvel popular, não é isso? Aquele estilo que o senhor comprou, né? E os vizinhos lá não sabem de alguém, do parente, alguma coisa? Eu doei tudo pros outros, o meu. Doou, né? Dei tudo pro lixo pros outros. Não, o que acontece? A vizinha da frente disse que tinha 90 dias que não aparecia ninguém lá. Aí abandonou. Eu chaveiro entrei. Só que aí, assim, tinha 90 dias que não tinha ninguém lá. Meti o chaveiro, entrei, tinha uma chave dentro da porta, eu tirei e fechei de novo. Só que essa vizinha parece que me bloqueou no WhatsApp, não atende minhas ligações, entendeu? E ela disse que conhecia o pessoal lá.
Aí eu paralisei, mas eu vou bater na porta lá, eu não sei o nome dos moradores tudo, que é daqueles que tem 6 lá no Ingá. Eu já tenho uma Eu relação... também faria desse jeito que a Larissa fez. Eu ficaria assim, eu não doaria agora, eu esperaria a reforma e deixava ali. E aí, pegava um vizinho ali como testemunha, às vezes até perguntar se o vizinho não queria, porque, ó, vizinho, eu vou deixar isso aqui pra você, se o cara aparecer aí, a gente dá, senão é seu. Não, Agora, mas eu fiz isso porque eu queria desocupar logo e terminar a reforma logo. Tanto que eu já vendi na pintura, aí o móvel ia ficar embaçando lá o apartamento, entendeu? Né, apartamento. É isso mesmo. Mas é assim. Gente, ô Gilmar. Essa vizinha parece que ela conhece o pessoal lá, e eu senti que parece que é parente, entendeu? E ela não quer os móveis, não? Fala aí, Danilo, qual que é a solução aí que você indica? Eu diligenciaria o telefone dele, pegaria o CPF, procuraria o número na matrícula e fazia pesquisa. E aí mandava uma mensagem dizendo, olha, eu sou meu proprietário, estou com seus bens aqui. Porque qualquer coisa, se ele aparecesse depois que você destinasse esses itens aí, ele aparecesse reclamando, você diz, olha, deu um tempo, deu um prazo, estava aqui até tanto, tentei me comunicar com você. Nesse e-mail que você deixou aqui, porque às vezes quando faz o financiamento, aí tem uma informação de e-mail da pessoa, ou então, ó, pesquisei seu número é esse, ninguém respondeu, então pelo menos você não fica, né, desacobertado, eu faria isso. É uma prova, né, que você procurou, né, é boa. Isso. Mas eu vou tentar encontrar os telefones, igual a Denise falou, só que eu pensei de bater lá na porta dos apartamentos, que eu já tenho as chaves. Eu pensei em trocar o tambor lá, não sei, deixar um recado, não vou ver se teria trocado, com certeza. Eu já teria trocado. Eu não fiz isso ainda. Vou tentar conseguir o telefone com alguém lá, tem mais uns 3 moradores lá. Vou ver se alguém conhece e tal. Mas beleza, resolveu isso aí. Outra dúvida é com relação à simulação. Eu fiz uma simulação, cara, 1.780 mais ou menos, o salário da pessoa. Pelo salário, no simulador da Caixa dá. Aí eu mandei para um correspondente, o cara é corretor também. Aí o cara tá, não, mas só aprova 30% da renda. E essa parcela dá mais 30%. Aí eu não entendi isso. Tem isso, Manuel? Tem, assim, ó, por exemplo, simulação é uma coisa. O que talvez ele quer dizer que o rating do cara pode ser que o banco não libere tudo que ele tem direito, Gilmar, só se ele não soube se expressar bem. Porque, às vezes, o cara tá com a renda comprometida e o banco fala, cara, para esse cliente, nesse momento, eu não libero tudo que ele teria direito. Só se for isso. Não, ela não tem nada comprometido, não. É porque diz que o valor que deu na simulação lá, a parcela era maior do que 30% da renda. Mas como é que o simulador dá e o banco não aprovaria? Eu fiquei com essa dúvida. Rapaz, então se for o caso, vamos mudar de correspondente então, ué. Porque... É uma saída. Pula fora dele então, ué. Vai que o cara, sei lá, não tá sabendo aí. A não ser que... Eu tenho a opção de somar a renda do marido, só que vai perder o subsídio. É subsídio, né? Mas eu acho que eu vou somar a renda do marido e tocar para aprovar. Você tá vendendo por quanto o imóvel? 130. Bora fazer uma simulação aqui pra galera ver como é que é a simulação. 130, 128. Você já pediu a avaliação dele? Peraí, deixa eu lembrar qual que é aqui. Não, ele tá pintando. Deve ter terminado hoje ou termina amanhã. Gente, pra vocês... E o registro dele saiu, acho que sexta-feira, e ele tá no nome da colega minha que é em sociedade. Aí, como eu viajei essa semana, eu não dei o start na avaliação, não, no pedido. E tava tudo bloqueado na caixa. Hoje mesmo eu recebi 2 boletos para pagar, de 2 avaliações, que parece que começou a liberar quinta ou sexta-feira passada. Tá certo. Vamos fazer a simulação, então, aqui. Para quem não... Isso aqui é muito importante vocês aprenderem, tanto na hora de vocês comprar imóvel da Caixa, como na hora de vocês vender. Vamos fazer um exemplo prático aqui, que é o imóvel do Gilmar aqui, ó. Mas isso aqui pode ser com qualquer imóvel, depois vocês brincam lá no sistema da Caixa. Então, vocês vão lá no Google, escreve Venda Imóveis Caixa, aí você vem aqui, ó. Existe outro caminho, mas vou mostrar isso aqui direto pelo site oficial da Caixa. Aí você vai rolar até aqui, ó. Tá vendo, ó? Financiamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você entrou no site da Caixa, você vem bem aqui, ó, em financiamento, e aí você vai aqui, ó, em faça uma simulação. Aqui que você clica, tá? Então, aqui outra coisa, você quer saber onde que aprova os imóveis na sua cidade, igual o Gilmar aí, que é bom ele buscar um outro correspondente bancário da Caixa, clica bem aqui que você vai ver na sua cidade quem que aprova os créditos da Caixa, que não é lá na agência não, tá? Então, mais isso aqui, ó, que vocês estão aprendendo na aula de hoje aqui. Então, aqui, ó, aqui é onde você busca os correspondentes, onde busca as agências, e aqui é onde é a simulação. Nesse momento, nós vamos falar de simulação. Então, vamos aqui, vamos clicar aqui, ó, em faça a simulação. Aí, aqui é assim, ó, que funciona. Pessoa física, que não financia para jurídica. Tipo de financiamento, residencial, comercial, rural, residencial. Aqui, gente, isso aqui, ó, vou parar aqui, bem aqui,
porque eu tenho que falar alguns detalhes. Uma coisa é você estando comprando um imóvel de leilão, e a outra coisa é quando você reformou aquele imóvel para vender. Como assim? É assim, ó. Quando o imóvel é de leilão, você vai clicar aqui, ó. Imóveis Caixa. Quando você comprou o imóvel da Caixa e vai revender depois da simulação, é aqui, ó. Imóvel usado. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, ó. Você estando comprando da Caixa, você revendendo o imóvel, que é o caso do Gilmar. Aqui, gente, tem mais um detalhe que vocês têm que se atentar. Tanto na hora de comprar da Caixa, como na hora de vender o imóvel. Como assim? O que vai aqui em valor do imóvel é o valor da avaliação do imóvel, não é o valor do imóvel. Então aprenda isso, porque tem muita gente que confunde, que não sabe como que a Caixa financia 95% do imóvel de leilão. Porque ela financia 95% dependendo do valor do imóvel que é avaliado. Então, quando vocês estão comprando um imóvel da Caixa, que está escrito lá avaliação, aquele valor vem aqui. Vamos supor que o imóvel esteja avaliado em 150. E você está vendendo por 120, você tem que colocar os 150 aqui, mesmo se você estiver vendendo por 120. Vamos supor que você está comprando um imóvel da Caixa, que vale 200 mil, e você vai pagar 100 mil nele, você tem que colocar os 200 mil aqui. Então, isso aqui vocês têm que meio que decorar, ir treinando, e não interpretar errado isso. Então, é aqui que coloca o valor da avaliação. Quando está falando o valor do imóvel, não é o valor do imóvel que você está comprando ou você está vendendo. Você tem que colocar o valor da avaliação. Por isso que eu perguntei para o Gilmar agora se o imóvel dele estava avaliado. Porque era para mim ter um norte, porque às vezes o cara não ganha um subsídio, mas está avaliado a maior, que mesmo se não tem um subsídio, muitas vezes aquela avaliação é 20% a mais do que os 80% que ele financiaria. Então eu parei bem aqui nessa parte, que é muito importante. Tem muita gente que às vezes não consegue vender o imóvel, porque está querendo colocar o valor da venda e tem que colocar o valor da avaliação. Agora, calma, não confunda as coisas, que eu vou mostrar um detalhe aqui agora. Gilmar, quando você comprou esse imóvel, só para efeito de comparação, ele estava avaliado por quanto lá no... Cortou aí, Manel, não sei se está me ouvindo, mas eu acho que era 115. É porque são várias avaliações. Tá travado o Manuel. De vez em quando ele trava. Se ele desligou a câmera para poder voltar no celular aqui. Ainda tá mudo, Manel. Ainda não. Tá bem travado. Interrompendo, cortando. Manda o engenheiro do banco lá. Agora foi. Aí vai ser vendido sempre. Ele avalia só assim. Olha, por isso que eu falo que você não precisa ainda do corretor. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo também, que acontece lá de 9 aqui, né? O engenheiro lá, Depois que você tinha botado um monte de setas aí, depois que você tinha botado aí, a função de seta uma dentro aí travou. Volta a fita um minuto. É mesmo, cara? Ih, já tem uns 10 minutos falando aqui, ó. Não, tem isso tudo não. Uns 2 minutinhos. Caraca, sério. É sério, vocês não viram a parte do simulador? Por isso que eu tô falando. E aí, Viu? Gilmar? Não, tava dentro do valor aí, ó. Você tinha botado as setas aí no valor. Ah, Isso. então beleza. Aqui eu tô dando um exemplo. Ah, tá. Não sei se pegou uma parte que eu tô falando, que quando vocês vão vender, vocês não vão colocar o valor que vocês estão vendendo. Vocês vão colocar o valor da avaliação. Tá tudo certo isso aí? Vocês ouviram essa parte? Sim. Ah, então beleza. É porque tem muita gente que confunde. Então, digamos que você acha que você pagou... Vou dar um exemplo bem prático aqui. Divinópolis, Minas Gerais. Você pagou 145. Não. Está avaliado em 145. E você pagou 58 mil no leilão. Vou dar um exemplo. E aí você acha, fala o seguinte, meu primeiro imóvel, quero vender rápido, vou vender por 120. Você não vai colocar os 120 aqui, gente. Olha, não é aqui, você vai colocar os 140, ou 150, ou 135, ou 140. Vai depender do valor da avaliação. Então, bora lá. Eu vou fazer aqui para Divinópolis, Minas Gerais, mas pode ser em qualquer lugar do Brasil. Tá? Então, ó, aqui, ó, Unidade Federativa, Minas Gerais, cidade de Divinópolis. Aqui nós estamos revendendo imóveis, tá? Divinópolis. Vou aqui em próxima etapa. Aqui, ó. Para você simular, você não precisa colocar CPF, você não precisa colocar o celular, você só precisa colocar o que tem essa estrelinha vermelha aqui, ó. Tá vendo? Onde tiver essa estrelinha vermelha. Então você não precisa nem colocar o CPF aqui, ó, e nem o telefone da pessoa aqui. Então bora lá. Eu vou fazer um exemplo aqui de um cara que ganha R$ 1.600. Vamos ver quanto que esse cara financia, quanto que é as parcelas dele e quanto que vai cair pra gente como vendedor. Então vou colocar aqui, ó, renda. R$ 1.600. Aqui, ó, você pode ver, ó, que nesse campo aqui tem que colocar, ó, tá vendo a estrelinha vermelha aqui? Então você tem que colocar aqui, ó. Vou colocar um cara que nasceu no ano 2000. Aí aqui, eu venho aqui, ó. O que é bom esse programa aqui, que ele privilegia que a parcela e a entrada fica barata? O cara que já teve 3 anos de carteira assinada. Uma coisa que... gente, tem mais uma coisa aqui que eu tenho que voltar, que é super importante, principalmente que não tem 16 anos de corretor, igual aqui, tem experiência no mercado imobiliário, e não sabe interpretar o que é a renda do cliente. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, que eu acho que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Quando vocês estão falando 1.600, não é o que sobra para o cliente não, tá? Renda bruta. Bolerite.
É a renda bruta. Então, eu quero que você, quem nunca teve experiência com isso, grave isso na memória. Quando vocês olham no olerite do cara, no contra-cheque, na folha de pagamento dele, é o total de vencimento, não é abatido, é o empréstimo que ele fez, INSS, FGTS, aquelas coisas lá, não. Só para ficar bem claro aqui. É a renda bruta, certo? Então, colocando a renda bruta, esse programa ele beneficia para quem ou tem um filho, ou tem um cônjuge, um dependente. E, preferência, o cara que quer ter um relacionamento com a Caixa. O que é esse relacionamento com a Caixa, gente? É receber, é ter um cartão de crédito, ter a conta corrente. Então, é muito bom o cara ter um relacionamento. Ó, aqui, ó, se o cara é um servidor público, se gostaria de ter crédito, salário na Caixa ou produto de providência. O que vocês colocar isso aqui facilita, entendeu? Aí, ó, próxima etapa. Ó. Aí vamos aqui, olha só, gente, aqui que tá a questão, ó. Minha Casa Minha Vida, SBPE e SBPE. O cara que ganha pouco, qual que é a melhor planilha aqui, ó? Qual que é a melhor? Essa aqui, gente, ó, Minha Casa Minha Vida. Vai vir aqui, você vai clicar, ó, Minha Casa Minha Vida. Olha aí, olha como é que funciona aqui. Como que ficou aqui, ó. Imóvel. Valor do imóvel, que é o valor da avaliação, 145. Quanto que o cara financia com essa renda? 76. Quanto que ele ganha de subsídio? 24.750. Quanto que vai cair na... quanto que é a entrada do cara? 43 mil. Outra coisa aqui, ó. O banco não pede entrada. Isso aqui, vocês têm que saber isso. O banco não pede entrada. A entrada é para o proprietário. Essa entrada é para você, gente, vendedor, você investidor. Se você não quiser receber, quiser fazer doação pro cara, você faz. O banco não está nem aí com essa entrada. Então, aprende isso aqui, ó. Quanto que vai cair na sua conta? Olha, vamos pegar a calculadora aqui. Já nós vamos para a parte da parcela. E eu ainda tenho mais um outro segredinho para mostrar para vocês. Aqui, quanto que vai cair na sua conta? 6.679,41, que está aqui, ó. Vem aqui. Mais o subsídio, 24.750. Se tiver bom para você, vai cair 101.429. Esquece essa entrada aqui, ó. Olha, essa entrada aqui o banco não vai receber. Isso aqui vai estar escrito no seu contrato. Isso aqui é recurso próprio. O proprietário que recebe. E aqui, se você devia 50 mil para o banco, vai sobrar para você 51. O banco vai te devolver os 51 se você comprou financiado. Então, entenda essa parte aqui de financiamento. Agora, eu tenho um segredinho aqui para cair mais dinheiro para vocês. Com esse mesmo cliente. Dá uma olhada aqui para vocês verem aqui, ó. Vou apagar essas setas para não confundir. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo a parcela do cara aqui? R$470, gente. Se tiver bom para você vender por 101, agora o que acontece? Vai ter gente que trabalhou 3 anos de carteira assinada que tem 20 mil de FGTS. E aí o corretor nem de sua vida, nem fez essa pesquisa com o cara, que o cara dele tem 20 mil, tá lá, de FGTS. Se você pegar o FGTS dele, se ele tiver claro, você vai ter 121 mil, gente. Então, entrevista, não deixe só na mão do corretor, o corretor não tá nem com a vida de vocês. Então, queira saber quem é o cliente, fala que não vai roubar o cliente dele, quer saber como é que é, quem é o cliente, onde que ele trabalha, como é que funciona, quantos anos o cliente tem carteira assinada, se o cliente é independente. A gente não tá nem com sua vida, ele não pesquisa se o cara tá independente, que às vezes ó, o subsídio cai 10 mil, 15 mil a menos, porque o cara não fez essa pequena perguntinha pro cliente. Aí então ia cair 121 mil. Agora aqui, ó, você vai clicar bem aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho azul aqui, ó? Você vai clicar nele em alterar. Olha, provavelmente vai aumentar esse valor aqui, ó. Provavelmente. Não é garantido, não. Olha, então é assim que você vai botar mais dinheiro no seu bolso. E só relembrando, lembra quando eu falei que vocês ia dar dinheiro de graça, botar 20 mil na lata de lixo? Presta atenção aqui, ó. A parcela tá 470, tá financiando 76. Eu vou clicar aqui. Aí, ó, vocês limpam tudo aqui, ó. Tá vendo esses 43 mil? Que não existe. Isso aqui era pra vocês. O baixa renda não vai ter 43 mil pra dar pra você. Vou limpar aqui. Você clica bem aqui onde tá escrito saque. Bem aqui dentro, ó. Olha. Clica aqui. Aí você clica aqui em price. E ó, aqui não precisa colocar nada. E clica em calcular. Insiste, ó. Gente, presta atenção nisso aqui. Vai cair 22 mil a mais no seu bolso. Presta atenção nisso aqui, ó. E a parcela do cliente ficou a mesma coisa. Por isso que eu falo que o corretor só quer ferrar a vida de vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Naquela hora, ia cair no seu bolso aqui. Eu vou até descontar o FGTS do cara aqui, ó. Ó, que era 21 mil, 121 mil. Eu vou descontar os 20 mil do FGTS. Nem vou considerar aqui, ó. Ia cair só isso antes, ó. 71. 101, né? Tá, ia cair daquele jeito. Agora, gente, com a mesma renda do cara, vai cair quanto para vocês? Nem tô falando do FGTS, ó. Então aqui, ó, 90, só aqui já cai, ó, 98.785, mais 24.750. Gente, tem necessidade de vocês entregar os imóveis de vocês a preço de banana por 100 mil?
por 105, por 110, sendo que o cara ia pagar uma prestação de 470, às vezes o cara tá morando no condomínio pagando 600, 700 de parcela. Por isso que eu tô falando, não vai na conversa de corretor, não. Olha a taxa de juros do cara aqui, ó, 4,25. Tá vendo? Ó, vai cair 123 mil. E se esse cara tem mais uns 20 mil de FGTS, nós estamos falando aqui, ó, mais 20 mil, 143, pagando parcela de 470. Mas esse imóvel, a pedida inicial seria quanto? Você está dando um exemplo aí dessa negociação depois que você faz a negociação com o cliente. Bom, está vendido o imóvel. Você está ajustando agora a prestação. Mas quanto que seria a pedida desse imóvel hoje? Aí você que decide, que eu sou o seu proprietário. Estou falando assim, você que decide. Você lembra que eu falei disso aqui? Seja 120 mil. Pronto, aqui, ó, 120 mil, aí você precisa pegar 143 do cara. Vai do senhor, lembra que eu falei? Aqui, ó, por exemplo, se satisfaz você vender por 98 mil mais o 24.750, tá ótimo. O que eu tô falando, despertando a necessidade aqui, para não ficar entregando ouro de qualquer jeito e nem conversa com o corretor. 98.785 mais 24.750. Aqui, ó. Cortou. Manel travou. Cortou de novo. Maurício, tá me ouvindo, Maurício? Cortou. Maurício, tá me ouvindo? Manuel. Tô ouvindo, Gilmar. Deixa eu falar. Você pede 130, simula o financiamento, e aí, se for conveniente, você ajusta para baixo. Como é que é, Gilmar? O 120? Tá só... Ó, aqui, ó. O rapaz retrucou o armazinho. Ó, tá me ouvindo? Peraí. Agora sim. Mas eu não entendi o que o Gilmar falou. Manel, tu tinha travado aí. Deixa eu só complementar o Maurício aqui. Gustavo. Eu também fico essa dúvida aí, Gustavo. Eu fico essa dúvida também. Tá tampando aqui o nome para mim aqui no vídeo. Você pede 130 na venda. Se o financiamento der a menos, você julgar conveniente, você aceita. Entendeu? Você calcula. Não, eu vendo por esse preço. Então, beleza, fechado. É isso. Você negociou o preço a 130, beleza. Você vai e joga na tabela. Se deu tudo certo, beleza. Ou se não, você joga 150 para dar essa... Mas às vezes o salário do cara não aprova. Aí se deu 128, 128 dá para vender? Dá, pronto, fechou. Você tem que ficar mexendo nisso o tempo todo. Isso, é que é a melhor brincadeira do mundo, a brincadeira de ganhar dinheiro, entendeu? Mas é porque no caso, mesmo assim, você bota o valor que foi avaliado, não é isso? Exatamente, lembra que eu falei? Não importa o quanto você está vendendo, a princípio, para a caixa. Importa por quanto que ele foi avaliado, entendeu? Essa questão eu fiquei com essa dúvida com o Gustavo também aí, que eu fiquei sem entender direito. Que se você avalia 150 e eu quero vender por 120, faço essa jogada. Como é que eu... Aqui, ó, é aqui que você faz, ó. Ó, vamos voltar lá, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu só me perdi nessa questão na hora que você fez a alteração, Manuel. Eu não sei se é a mesma dúvida. Você mudou para trás, não, a alteração não foi isso, a alteração mudou isso, a tabela, sai para trás. Lembra que eu falei aqui no começo, que é aqui que define o valor entre aspas. Você falou 150, não é isso? Exato. Ó, você coloca aqui 150, é a avaliação. Aí você vem aqui, o próximo etapa. A avaliação feita pela caixa, no caso, 150. Se o senhor está vendendo pela caixa, a avaliação da caixa. Se o senhor está vendendo pelo Santander, a avaliação da Santander. Mas como a gente mexe com Minha Casa Minha Vida, melhor a caixa, certo? Entendi. Mas a renda bruta tá baixa, né? Será? A maioria ganha pouco, cara. Necessidade de gente atua. O cara ganha um salário pouco. Entendeu? Uma empregada é um salário e meio. Então, aqui, pelo menos, o público aqui que a gente acerta, por exemplo, lá em Planaltina, Cidade Ocidental, lá em Extremóis, lá em... Como é que é o nome daquela? Lá em Horizonte. O povo ganha pouco, cara. Quer ver o que muda? Aí você vai jogando aqui, ó. Meu cliente pegou, ganha 2 mil. E outra coisa, gente. O cara, às vezes, se você vê que a renda do cliente... Eu não tô falando pra você falsificar a renda, não. Mas, às vezes, pode ser que o cara, mês que vem, ele faça hora extra e ganhe 2 mil. Pode ser que seja interessante o cara ganhar 2 mil, entendeu? Por isso que vocês têm que treinar aqui para ver se compensa o cara ganhar mais, o cara ganhar menos. Às vezes você espera virar o mês, porque geralmente ele pega do mês vigente, entendeu? Então você tem que ter esse jogo de setor. Não é falsificar o lerite, não, que eu estou incentivando. É saber trabalhar o cara, preparar, e é isso. Agora, o cálculo de ganho de capital é feito em cima disso, né, Manel? Quando você põe o cálculo para efeito de ganho de capital depois do negócio feito, ele é sobre 145 que você colocou ali, não é isso? Rapaz, eu, assim, vou falar nos meus casos aqui, não dá problema. Eu pego uma declaração do cliente depois, que eu vendi para ele por tanto. Por quê? Ganha o contrato, pô? Poxa, mas eu tô... Por exemplo, você fica querendo... Você tá falando por causa de efeito de imposto de renda, certo? Pois é, eu quero ver quem que vai provar que você recebeu esses 30 mil. Se você tá com a declaração do cliente, mesmo estando escrito no contrato que você ia receber, mas você nunca recebeu aquele dinheiro, você vai pagar imposto desnecessário, meu irmão? Não, eu concordo com o que você está falando, eu só discordo se quem te questionar, você tiver que provar isso, entendeu? Eu concordo, ok, tá tudo bem para mim.
Mas você está dizendo que você fez um contrato lá que foi 145. Mas aí você tem beleza, não encontro conta, não tem até pré-preenchido, que agora os caras falam que está evoluído, digamos assim. Olha, não estou te incentivando. Vocês são jogadores, eu tô falando que. Tem problema mas, nenhum. olha, entende a lógica. Entende a lógica do negócio. Entende a lógica. Está dizendo que você vai receber tanto, mas você nunca recebeu. O cliente não te deu 30 mil, por exemplo. Era 150, você vendeu por 120. Está dizendo que você recebeu 30. Não entrou na sua conta. Ninguém prova que você realmente não recebeu. E você ainda tem assinado pelo cliente dizendo, olha, foi um bônus que ele me deu, deu uma avaliação maior, ele resolveu me vender pessoal pelo 120. Quem que vai te penalizar porque você não declarou os 30? Me diga. Pode ser. Tem sentido ou não? Eu vou pegar para um amigo meu. Eu aprendi isso na MRV. Eu aprendi na MRV isso. E nunca fui notificado pela Receita, entendeu? Essa foi boa, essa eu vou Não, eu tô falando, eu não tô te... não paga, não. Não, entendi. Se eu recebi, você não recebeu. Eu concordo com o que você está falando. É só porque eu nunca tinha ouvido isso antes, então eu achei interessante. E você está certo, de certa forma, beleza, o contrato está aqui, mas o cara não me pagou. Pronto. E o cara ainda está assinando, dizendo que eu dei de bônus para ele, porque eu abri mão daquela entrada. E se ele não te pagou mesmo? Fala, você não quis cobrar? Não. Pronto. Exemplo, está certo, o seu argumento, ele é justo. Mas é porque eu pensei pelo contrato, entendeu? Pô, o contrato está aqui, você não recebeu. A letra da lei. Na declaração, Gustavo, você pode colocar a parcela que você recebeu. Você paga o imposto proporcional. Você declara que recebeu aquele valor. O outro você nunca recebeu, como é que você vai pagar imposto de renda? Tudo bem. Aprendi uma, valeu. Foi importante. Mais alguma pergunta aqui? Oi. Tá me ouvindo bem? Tô. Só complementando o que o Gustavo colocou aí, em termos de questões tributárias e fiscais, existe o cruzamento de dados. O dinheiro saiu de uma conta e entrou noutra conta. Isso. Então, a Receita Federal, se ela não tem essa informação, não tem como ela cruzar. E quando você faz o contrato, né, primeiro que existe uma coisa que é a inversão do ônus da prova. O mais forte, ele tem que provar que você sonegou. Não é você provar que você não sonegou. Entendi. Não, mais ou menos esse caminho aí que o Nivaldo falou mesmo. E nesse caso não houve sonegação, não é isso? Sim. É melhor não mexer com esses caras, não. Deixa isso pra lá. Luciano, quer falar alguma coisa? Luciano ia falar agora aí, que é pra gente fechar com chave de ouro aí. Diga aí, Luciano. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Agora tá. Tudo bom? Ô, Manuel, ali na questão da simulação, quando você colocou a renda do comprador, né, no caso, que você colocou lá uma média, acho que de 1.600, 1.700, por exemplo, se é um casal, você pode somar a renda e colocar ali? Se for do papel, inclusive, é obrigatório. O banco não aceita deixar a renda só de um. Não é opcional. Tem que somar sim. Entendeu? Perfeito, então. Tá, joia. Então, vou fazer umas simulações lá. Emanuel, se não enquadrar no Minha Casa Minha Vida, tem os outros dois modelos do SBPE, então geralmente é para alta renda. Então, cara, olha, dificilmente alguém agora não vai em Minha Casa Minha Vida. Sabe por quê? Porque agora o governo inventou que tem um faixa 4 com 12 mil. Então, assim, olha só, na verdade, como é que é o nosso país, assim, ó. Ele viu uma forma de favorecer a gente que ganha bem para pagar menos taxa de juros. Então, a gente não ganha subsídio, mas agora a gente tem uma taxa generosa de tipo de 10%, entendeu? Sim. Então, assim, então nós viramos uma Minha Casa Minha Vida, assim. Então, é o seguinte, qualquer um aí vai entrar na Minha Casa Minha Vida. Agora, talvez o que o Nilvano quis falar aí é que, dependendo da renda, vai chegar um momento que não ganha mais aqueles 24.750 de subsídio. Mas praticamente está todo mundo na Minha Casa Minha Vida, porque a maioria dos brasileiros, infelizmente, não ganha acima de 12 mil, né? Então, hoje em dia, a gente está com 12 mil, é o faixa 4. Então, tem taxa de juros diferenciado. Não sei se o Nilvano queria falar sobre subsídio. Gente. Olha, eu só tenho mais uma dúvida, rapidão, antes de finalizar. Eu acredito que os colegas aí já estão um pouquinho mais avançados que eu, mas seria interessante na próxima você tentar fazer uma simulação da gente que está comprando pelo leilão. Pode ser? Pode, na próxima eu vou fazer para vocês aí algumas técnicas, mostrar como é que dá o 95%. E só para deixar bem claro, vocês viram que a prestação era R$470 e o cara teimou com o Gilmar que estava passando dos 30%. E não passa, você viu? Porque 30% de 1.600 não seria 480? Então, Gilmar, respondendo lá, o correspondente bancário está errado quando ele falou que sua simulação deu acima dos 30%, concorda? Porque o próprio sistema já trava. Ele não deixa passar de 30%. Pois é. Eu não entendi o que ele falou. Eu vou conferir de novo a simulação que eu tenho ali. Eu tô fora de casa essa semana e ganhou tanto dinheiro que já foi pra praia, né, Manel? Já ganhou tanto dinheiro, já que ele já foi pra praia passear. Galera, muito obrigado por ter ficado comigo.
Muito obrigado por vocês terem ficado comigo mais essa noite aí. Que Deus abençoe cada um e vocês tenham uma semana abençoada. Valeu e até a Boa noite, próxima. senhores. Um abraço. Até mais. Boa noite.